Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui reunidos no site, no nosso Zoom do Centro Espírita Cristófilos, para mais uma palestra. Hoje a nossa companheira Ana Beatriz vai fazer uma palestra sobre amizade, não é isso, Ana Beatriz? E mais dois temas que ela vai divulgar logo a seguir, que eu esqueci qual é os outros dois temas. Mas vamos para... Amizade, amor e união. Isso, eu sabia que tinha tudo a ver com isso. Então, vamos começar, vamos ler uma página do livro Episódios Diários, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. E eu escolhi aqui o capítulo 11, que trata-se de A Palavra. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispõe desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista, que todos devem lograr. Não as esgrimas com teu verbo, nem as sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Vamos, então, meus amigos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que a gente possa fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos e bondosos amigos cristófilos, em especial o nosso dirigente, Antônio de Oliveira, possamos mais uma vez, aqui reunidos em nome do nosso mestre, estudarmos um pouco mais dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola. Que os nossos bons amigos possam inspirar a nossa companheira Ana Beatriz, responsável pela tarefa da noite. E assim, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, dona Ana Beatriz. Vamos, como pediu aí a leitura, falar de amor, esperança, né? Então, vamos lá, vamos tentar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Meu mouse hoje está meio preguiçoso, mas vamos lá. Bom, então, vamos falar, né, de sentimentos que são tão importantes para a gente, sempre foram, sempre serão, mas no nosso momento atual tornam-se ainda mais importantes, né, para que nós possamos superar tudo isso o mais rápido possível, né, e da forma mais caridosa possível com os nossos próximos, com todos aqueles que estão passando por esse momento, né? Nós sabemos que é um evento, uma condição mundial, né? Talvez a humanidade nem se lembre de quando foi a última vez que nós passamos por um momento com tanta intensidade e de uma forma totalmente nivelante, né, para todos. Todos se envolvem, pessoas ricas, pessoas pobres,
É como a gente viu uma figurinha que mandaram, né, no grupo, acho que foi até a doutora Rosa que mandou. E tanta coisa nos separou, não é? Tem nos separado até hoje, e foi preciso um vírus para nos unir. Então, vamos falar desse sentimento que é muito importante, esses sentimentos, e todos os seus derivados, né, que são tão importantes para nós no momento e sempre serão. Amizade, amor e união. E eu achei engraçado que, como toda boa linguista, né, Luiz vai rir disso aí. Eu fiquei pensando assim, qual palavra que eu boto primeiro? Será que eu tenho que ir por ordem de importância? O que eu acho mais importante? Aí eu falei, quer saber? Vamos pela ordem alfabética, porque aí fica neutro, né? Não tive que tomar decisão nenhuma. Aí, pela ordem alfabética, vai decidir o que é mais importante, ou o que tem a aparecer primeiro. Então, assim, eu coloquei amizade, amor e união, né? Em ordem alfabética. Coisa de quem trabalha com idioma mesmo. Mas, assim, eu fui procurar uma gravura interessante para colocar no primeiro slide, aí me surpreendi com essa daí, Jardim do Amor, e com a ordem totalmente inversa, né? Chegou ali no final, os vasinhos de plantas estão lá, união, amor e amizade, né? Exatamente o contrário do que eu coloquei. Achei bom. Então tem que ser essa mesmo, né? Para ficar mais interessante ainda, tem que ser essa gravurinha aí, a eleita para o primeiro slide. Tá? Então, eu busquei como base dessa palestra os livros da codificação espírita, obviamente. E vocês vão ver como é uma obra brilhante sob vários aspectos. Né? Começa que o conteúdo é dispensável a gente falar, né? O quanto essa doutrina mexeu com as nossas vidas, o quanto essa doutrina nos fez avançar. Não é? É claro, ela foi ao encontro das pessoas que precisavam avançar com esse tipo de linguagem de conhecimento. Todas as outras religiões, todas as outras doutrinas também são capazes das pessoas avançarem, cada uma do seu jeito, né? Cada uma fala uma mensagem da forma que as pessoas precisam ouvir, né? A forma pode variar, mas o conteúdo é bastante semelhante, né? Isso é que importa. Que todas elas nos levem à evolução e ao amor fraternal, isso é o que interessa. Mas é interessante notar como que os livros da codificação falam literalmente a mesma língua, né? Como eles têm uma uniformidade ao tratar dos temas, que é uma coisa assim impressionante, né? Como que a obra espírita, os livros da codificação espírita são consistentes. Então, vamos a uma outra figura que também me chamou bastante atenção, e essa frase, quando eu estava preparando essa palestra, alguém me mandou um WhatsApp ou no Instagram, não sei, apareceu essa frase aí de baixo. Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura corações disponíveis. Eu achei muito interessante, porque costuma-se dizer, né, quando se analisa por que Jesus chamou aqueles homens tão simples para serem os seus seguidores, os divulgadores da sua doutrina de amor, as pessoas pensavam, poxa, mas eram pessoas tão humildes, tão imperfeitas, né? Alguns assim sem nenhum tipo de educação formal, enfim. E as pessoas costumam dizer, né, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Essa frase é bem parecida com isso que se fala, eu achei muito interessante. E Deus não procura pessoas perfeitas, nós ainda não somos perfeitos, mas desde que nós nos coloquemos disponíveis para espalhar esses sentimentos de amor, amizade, união, está tudo bem. Essa é a nossa tarefa maior aqui na Terra, no meu entender. Existe a nossa evolução individual, nós estamos aqui para aprender, para evoluir do ponto de vista individual, mas estamos aqui também para semear, para passar adiante a mensagem que Jesus nos deu. E temos que nos disponibilizar, a palavra é essa, para que isso aconteça. Né? Precisamos ser uma terra fértil
para que esses ensinamentos brotem, não só em nós, né, para que a gente possa ter condição de passá-los adiante. Eles têm que primeiro brotar em nós. Então, temos que ser essa terra fértil para brotar esse tipo de sentimento, para que possamos passar adiante. E Deus não escolheu a gente porque a gente é perfeito, né? Jesus, muito menos, escolheu a gente porque a gente é perfeito. Ele escolhe porque a gente está disponível. Nós, no nosso plano reencarnatório, nós nos comprometemos a fazer isso, por meio da doutrina espírita. Cada um por meio daquilo que acha melhor, né? E nós escolhemos, por meio da doutrina espírita, passar esses ensinamentos adiante. Então, vamos adiante. Então, começando com um poema que é muito bonitinho, chamado União e Amizade, de Carmen Sinira, que está no livro Correio Fraterno, do Chico Xavier. União e amizade, asas de luz da paz e da alegria, com que nossa alma voa cada dia ao reino augusto da fraternidade. Da união nasce a fonte soberana do poder que redime, pelo amor milagroso, amplo e sublime, de que todo o universo se engalana. Da amizade provém a santa vibração das aleluias de renovação, das claridades do infinito bem. Sem que a luta nos una, passo a passo, e sem que nos amemos, dormirão nossos sonhos nos extremos da aflição, da amargura e do cansaço. União e amizade, fadas celestes da felicidade. Quem ouvi-las submisso, agindo para honrá-las e atendê-las, guarda os braços nas bênçãos do serviço e o coração no brilho das estrelas. Bem bonito, né? Muito bonito. Quando a Carmen fala aqui, da união nasce a fonte soberana do poder que redime, né? Realmente a união, como diz o ditado, faz a força. Da união nasce o poder. Então, sempre transportando para esse momento que estamos vivendo, né, em que tanto está sendo exigido da humanidade em termos de resignação, de providências a serem tomadas, de pensamento no próximo, principalmente nas esferas governamentais, não é, que são os homens do poder, digamos assim, vemos que dessa união é que nasce todo o poder que podemos utilizar para fazer as coisas melhorarem. Da amizade provém a santa vibração das aleluias de renovação. Espíritos amigos, né, que divulgam essa amizade, que passam adiante essa amizade, fazem o planeta vibrar de uma maneira diferente. Só assim nós todos pedimos, todos nós ansiamos para que o nosso planeta seja renovado, mude de categoria, não é? E nós temos que entender que essa mudança de categoria vai provir principalmente da mudança das nossas vibrações. Quando nós vibrarmos de forma melhor, de uma forma que emane esse amor, essa união, essa amizade, essa fraternidade, então o nosso planeta vai começar a se modificar, como já está se modificando, né? É um processo gradual, pode não parecer muito visível, né, para os olhos meio desavisados, mas para quem tem vistas, para quem tem sensibilidade, nós podemos perceber claramente que as mudanças estão acontecendo, mudanças para melhor. Sem que a luta nos una passo a passo e sem que nos amemos, dormirão nossos sonhos nos extremos da aflição, da amargura e do cansaço. Então, é uma luta constante pela nossa renovação mental, psicológica, espiritual, para que aconteça esse estado de planeta que todos nós desejamos, né? Nada acontece sem luta, né? A luta do bem, obviamente. A luta contra as nossas próprias imperfeições. União e amizade, fadas celestes da felicidade. Quem ouvi-la submisso, agindo para honrá-las e atendê-las, guarda os braços nas bênçãos do serviço e o coração no brilho das estrelas. Bem poético, né? Bem lírico. Então,
Vamos passar para a próxima abordagem, que é a do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver que vai dar uma mudança um pouquinho para uma análise mais lógica, mas nem por isso menos interessante. Então, vamos lá. As perguntas 297 a 303 do Livro dos Espíritos falam desses temas, né? De amizade, de afeição, de amor, e, assim, a objetividade dos espíritos na resposta é uma coisa que me encanta, né? Eu sou uma pessoa bem objetiva, então, eu lembro até do Pedrinho, do Pedro Vieira, que deu uma palestra uma vez falando sobre almas gêmeas, né? Que foi assim, muito interessante. Eu me lembro assim, olha, eu acho que eu vou ferir algumas suscetibilidades mais românticas, né? Mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Então, a verdade era mais ou menos isso que está aqui nessas perguntas, e a gente vai degustá-las uma por uma para saber do que eu estou falando. Então, a pergunta 297 do Livro dos Espíritos é a seguinte: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? A gente imagina que sim, né? A resposta nem precisava a gente ver, sem dúvida, mas desde que seja originada de verdadeira simpatia. Lembremos que a pergunta fala no mundo dos espíritos se vai continuar a existir a afeição que havia aqui na Terra. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Aí pensamos, né, no amor carnal, nas paixões físicas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, sim, a resposta otimista é: existe afeição, a afeição que cultivamos aqui pode continuar no mundo dos espíritos, desde que ela seja despida de bases exclusivamente materiais. A afeição dura desde que ela seja baseada em valores espirituais. Lembrando que no Livro dos Espíritos, essas perguntas estão no capítulo 6, que é da vida espírita, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E tem um termo que é muito interessante, que a gente vai discutir, que é o de metades eternas. Né? Será que a gente é metade? Então, vamos ver mais adiante. A pergunta 298 diz o seguinte: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Aí é que os românticos levam um golpezinho, né? Que a resposta simplesmente é: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Aí eu me lembrei, né, revertendo a palestra do Pedro também, que ele fala assim: olha, desculpa decepcionar, né, aqueles casais românticos que acham que tem uma alma gêmea, que eu estava predestinada a casar com alguém, etc, etc, etc. O Pedrinho foi assim até um pouco mais cruel que ele falou assim: olha, vou ser o mais franco possível. Às vezes o casamento a gente acha que o contribui ou atrapalha a nossa missão. Ele falou assim: olha, em geral, na grande maioria dos casos, o casamento nem contribui nem atrapalha, né? Porque a sua jornada espiritual é uma jornada individual. Claro que ajudada, assistida, estimulada pelo seu parceiro carnal, digamos assim, né? No casamento, e até mesmo pelos outros membros da família, mas a trajetória de cada um é individual. Né? A família existe justamente para
fazer uma espécie de laboratório desses nossos sentimentos, a nossa capacidade de tolerância, de amar indiscriminadamente, seja lá que tipo de pessoa nós temos na nossa casa, nas nossas relações carnais, né, digamos assim, nascidos da nossa parte carnal, mas, normalmente, o seu planejamento reencarnatório não depende tanto assim das pessoas das quais você se cerca, né? Foram as suas opções, assim como foi a sua opção, o seu planejamento reencarnatório. Então, nada nem ninguém tem esse poder de desviar você, nem pode servir assim de desculpa, né, para você não cumprir aquilo que você fez no seu planejamento reencarnatório. Então, não é uma ideia assim muito romântica, né? A gente fica um pouco triste, mas não existe essa fatalidade, né? Essa união fatal. Ah, aquela pessoa é a minha metade, né? Não existe isso, né? Particular e fatal. Até porque, se a gente for lembrar do que Jesus falou, né? A nossa família é a família universal, né? A nossa família pequena, digamos assim, aquele pequeno núcleo familiar no qual a gente se encontra e no qual a gente vive a maioria das nossas lutas, é um ensaio, é um laboratório onde a gente aprende a amar o próximo. A expressão em inglês é perfeita, no matter what, né? Não importa quem sejam aqueles espíritos, de onde eles vieram, se eles já são seus companheiros de jornada há muito tempo, se são espíritos estranhos, entre aspas, né? Se eles vieram pela primeira vez fazer parte do seu círculo familiar. Então, a família é um laboratório, mas o objetivo não é a gente formar aquela famíliazinha pequenininha, por maior que ela seja. A minha, por exemplo, é imensa, mas o objetivo é que nós encaremos o universo, toda a humanidade, como a nossa família. Foi isso que Jesus nos pediu, não é? Então, você não pode pensar numa predestinação de apenas 2 almas, quando o universo está lotado de almas para a gente se sentir irmão dela, né? Então, é uma, vamos dizer assim, uma projeção que a gente tem que fazer muito mais ambiciosa do que a gente se restringir àquele grupo pequeno do qual a gente faz parte. Mas que é um laboratório importante, sem dúvida, sem dúvida, né? A família é o nosso principal aprendizado. Aí é que a gente aprende a expandir para mais tarde a gente saber e reconhecer que faz parte de uma família muito maior. Bom, então está aqui, a união que existe é dos espíritos, não é? E não dos cargos, das posições que você tem naquela família, ou mãe, ou pai, ou filho, ou irmão, ou cunhado, seja o que for, mas a união é espiritual e não ditada e predestinada pelo laço social que existe entre esses espíritos. Então, eles se amam e se aproximam e se afastam segundo a categoria que eles ocupam, na verdade, segundo a perfeição que tenham adquirido. Essa é a verdadeira união, não é? É a verdadeira. A outra é uma convenção, às vezes social, né, que faz com que você se aproxime ou se afaste de um determinado espírito. Então, quanto mais perfeitos, quanto mais no mesmo patamar evolutivo esses espíritos estiverem, mais unidos eles vão ser, né? Aí vem aquela velha história, por que com o meu irmão eu não me dou tão bem, mas com um amigo eu me dou excelentemente bem, aquele meu amigo parece meu irmão? Por que às vezes filhos não se dão bem com os pais? Por que irmãos não se dão bem? Exatamente pelo que está aqui. Eles estão em patamares diferentes, talvez tenham se enfrentado anteriormente, né, em situações desagradáveis, e trazem isso na memória pelo espiritual, né? Eles têm aquela antipatia, aquele ressentimento, e justamente por isso eles às vezes caem na mesma família, no mesmo grupo. Gente, desculpe, deve estar havendo um buzinaço aqui na rua. E eles caem nessa mesma família, no mesmo grupo, justamente para poder aprender a superar as suas diferenças, as suas antipatias, os seus ressentimentos. Então, da discórdia nascem todos os males dos humanos, é verdade, né? Da discórdia, da falta de respeito
entre as pessoas, da falta de respeito que a gente tem com o nosso irmão que está num patamar diferente do nosso, às vezes até maior, e a gente julga pelas aparências, não é? Então, e da concórdia, obviamente, que é o sentimento contrário, resulta a completa felicidade, obviamente. E não de nenhum tipo de predestinação, tipo alma gêmea, né? Eu vou amar esse espírito para sempre, mas isso a gente tem que fazer com todos, né? Não só com um. Que é bom, né? Que eu acho maravilhoso. A gente não se restringir a uma pessoa, a um espírito amigo, fraterno e gêmeo, e sim uma multidão de gêmeos. É o que temos que ser. Pergunta 299 é: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Muita gente apresenta, isso aqui é minha cara metade, né? Aí os espíritos, mais uma vez, nada românticos, né, bem objetivos, a expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Aí já virou uma questão matemática, né? Geometria. Você pega a metade, separa, e você vai precisar eternamente de outro para te completar, vai ser um negócio, você vai ser uma individualidade híbrida, né, em primeiro lugar. Não poderia ser dessa forma. Obviamente, somos todos individuais e completos. Essa história de dizer que precisa do outro para te completar não é exato, nem do ponto de vista matemático, nem espiritual, e muito menos é saudável. Não é? A gente vê, infelizmente, que muitos relacionamentos humanos são doentios, justamente porque as pessoas pensam que precisam de outra para lhes fazer feliz e para lhes completar, quando não é assim. E não tem que ser desse jeito, porque não é saudável a gente depender doentiamente de outro espírito, né, para nos sentirmos completos. O ideal é que todos se sintam completos, porque somos, em primeiro lugar, porque somos completos, e com a sua completude, justamente é que você pode dividir experiências com o espírito que está nessa jornada atual com você, como esposo, como filho, como marido, seja que grau de relacionamento, de posicionamento social seja, mas é importante que todos coloquemos isso na nossa mente, né? A gente grave isso na nossa mente. Não somos incompletos, não precisamos de nada para sermos felizes, nem de ninguém, a não ser de nós mesmos, e por que não dizer? A única coisa que a gente pode precisar para ser feliz é da felicidade do outro. Isso sim, porque foi o que Jesus nos pregou, não é? Se você ama o próximo como a ti mesmo, então, se você quer ser feliz, você, em primeiro lugar, deseja a felicidade do próximo. Isso sim é saudável, não é? É diferente de dependência. É um acréscimo à sua felicidade você saber que o próximo é feliz. E você se sentir feliz quando você consegue fazer diferença na vida desse próximo positivamente, né? Aí sim é um sentimento saudável. Mas não devemos ter essa dependência e essa falha de considerar que somos metade e que precisamos doentiamente de alguém que nos preencha. Nós nascemos completos e precisamos acreditar nisso para não só sermos felizes, como dividirmos a nossa felicidade com os nossos companheiros de jornada. Nada de metade, somos inteiros. A pergunta 300 diz: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Novamente, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Nós somos uma humanidade. Nós somos uma família universal. Falo dos que atingiram a perfeição, porque, lamentavelmente, não é? Muitos irmãos, nós, vamos colocar de forma genérica, nós aqui na Terra ainda nos separamos por muitos motivos tolos. Por exemplo, religião, forma de pensar, pensamento político, gênero, idade, não é?
infelizmente, é que nós nos procuramos nos separar mais do que nos unir. Então, quando eles falam dos que atingiram a perfeição, porque quando a gente atinge a perfeição, a gente vai se nivelar dessa maneira. Não existe motivo para nos diferenciarmos, a não ser o nosso grau evolutivo, que é a verdadeira categoria, digamos assim, com a qual nós temos que nos preocupar. Tanto é assim que encontramos aqui na Terra, nesse momento, pessoas de grau evolutivo altíssimo e que, de repente, pertencem a uma categoria que os humanos classificam de forma errônea, equivocada. De repente, um espírito altamente evoluído faz parte de uma casta, de um grupo social, de um país que, por preconceito e por equívoco, nós classificamos esse espírito como se fosse um espírito inferior. Não é? Então, a verdadeira categorização que nos interessa é a categorização de evolução. E isso nós podemos fazer em qualquer situação e individualmente, ajudado pelos nossos companheiros de jornada, mas o nosso objetivo, o nosso merecimento é individual. Nós não podemos transferir para outro irmão essa nossa obrigação evolutiva. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Aí o simpatiza, não entendamos mal, né? Não é que o espírito vai evoluir e vai desprezar os outros que estão numa categoria abaixo, não é isso. Mas a afinidade forçosamente vai mudar, não é? Porque um espírito realmente evoluído e caridoso, entre as coisas boas que ele faz, é justamente ajudar o irmão que está numa etapa inferior de evolução, não é? Aí o que ele fala de simpatia é uma coisa assim inevitável. Se você é um espírito evoluído, você naturalmente não vai ter mais interesse em determinadas coisas, em determinadas situações que tanto interessam a um irmão que está num grau evolutivo diferente do seu, inferior ao seu, certo? Isso é um processo natural, não é uma bestice, né? Uma soberba, uma pretensão e uma presunção do espírito que evoluiu, que chegou à perfeição. 301 fala, dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é o resultado de identidade perfeita? Repara que o livro dos espíritos tem essa didática, né? Ele repete o tema, ele muda um pouco a redação, mas no fundo o assunto é sempre o mesmo, que é para ficar bem claro o ponto de vista que se quer provar, né? Dois espíritos simpáticos são complemento do outro, ou a simpatia deles é resultado de identidade perfeita? Novamente, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, ou seja, do seu grau evolutivo. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, se a gente precisasse de complemento, a gente não seria uma unidade, uma individualidade. E já vimos que somos todos uma individualidade, sim. Somos completos e não precisamos de metade nem de complemento. A gente precisa de evoluir, aprender a evoluir, nada mais. Nenhum outro espírito serve de complemento para a gente. Ele serve de apoio, de companheirismo, de incentivo, mas de complemento não. A 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Não tem papo, gente, a resposta é sempre a mesma. A identidade entre os espíritos se baseia na igualdade dos graus de elevação, de evolução. Não importa se você pensa igual a alguém, onde reside essa simpatia, esse sentimento de igualdade, reside aonde? Nós pensamos igual? Nós sentimos igual? Nós temos o mesmo conhecimento terreno? Não é isso. Os espíritos são taxativos e consistentes.
A identidade entre os espíritos, a afeição, a amizade, seja lá que sentimento que você quer dar, né? O sentimento de pertencimento àquele irmão, né? Que leva você a pensar que ele é uma alma gêmea, se dá por igualdade dos graus de elevação. E vem daí também, dessa igualdade de graus de elevação, vem aí a igualdade de objetivos, a igualdade de planos evolutivos, a igualdade de futuro, de metas a serem atingidas. É isso que irmana os espíritos, na verdade. Né? São o tipo de evolução, o tipo de lugar que eles ocupam na evolução no momento e o que eles querem conseguir para o futuro, né? Essas metas de futuro, eu diria isso. Em acréscimo à resposta dos espíritos. E, finalmente, a 303, para a gente se despedir do livro dos espíritos e passar para outro. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Todos o serão, né? Pisando mais uma vez na mesma teclinha. Quando todos alcançarem o mesmo nível evolutivo, todos vão ser simpáticos uns aos outros. Não tem por que ter diferença, né? Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, ele vai ascender, vai subir àquela categoria em que se acha outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Quer dizer, é isso que ele está falando, quando é que um alcança o outro? Né? Então, se esse aqui, que está acima, resolver ficar estacionário, o outro vai atingi-lo mais rápido, o mesmo grau de evolução, né? Mas, se o espírito continuar evoluindo, não permanecer estacionário, o outro vai ter que fazer um esforço maior para chegar até lá, para poder ficar no mesmo grau. E o desdobramento da questão, podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Aí a resposta é muito interessante, né? Por isso que eu vou ter esse ponto de interrogação. Certamente, eles podem deixar de ser simpáticos um ao outro, ter simpatia um pelo outro, se um deles for preguiçoso. Aí eu remeti a resposta de cima, né? Preguiçoso por quê? Porque se ele resolver parar de progredir, ficar preguiçoso numa encarnação, aí o outro vai alcançá-lo, né? Foi isso que eu entendi aqui. Achei engraçada a palavra preguiçoso, né? Bom, então vamos passar agora para o livro dos médiuns, para a segunda parte, e é como eu falo com vocês, né? Como que os livros da codificação falam a mesma língua, né? São tão coerentes nos ensinamentos, são tão consistentes, é uma coisa muito bonita da gente constatar. Então, na segunda parte do livro dos médiuns, o capítulo 31 de Dissertações Espíritas, tem essa dissertação número 20 aí, chamada A União Faz a Força. Sede unidos para sede fortes. Então, ela diz o seguinte: o Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz, é preciso que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, quer dizer, vos una, né? Vos reúna, ilumine e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Então, qual das nossas 3 palavrinhas aí, mágicas, São Vicente de Paulo está enfatizando? A união. Né? Como é que a gente fica unido? É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados. Então, a união faz isso. Nós, em grupo, num grupo coeso, nós somos mais resistentes ao que ele chama de dardos envenenados da calúnia e da falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Eu me lembro que o Paulinho falou isso na nossa reunião de sábado, né, Paulinho? Existe uma falange de espíritos que não está interessada no bem, não está interessada na multiplicação dos trabalhos espíritas,
na multiplicação dessas reuniões que estão se organizando, acredito que pelo planeta todo, e seja lá de que religião for, né, cada um na sua, para atender aos irmãos que estão em desespero, seja pela doença Covid, seja pelos efeitos colaterais da doença, que é as famílias estão perdendo membros, as pessoas estão ficando com, não é, com problemas psicológicos por conta da Covid, por conta do isolamento. Então, existe uma falange de espíritos que não está interessada em que essas pessoas sejam ajudadas, não é? E nós temos que nos unir para que esse tipo de influência negativa atinja os seus objetivos. Então, São Vicente de Paulo, na minha opinião, enfatiza aí a união. Mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Para que você tenha uma união, um grupo unido, é óbvio, qualquer grupo de trabalho familiar tem que ter tolerância recíproca. Olha o que a gente está aprendendo nessa pandemia, a conviver, como nunca a gente aprendeu antes. Porque vários grupos de trabalho, grupos familiares, se viam assim à noite, cada um saindo para o seu trabalho, para o seu estudo, crianças ficavam na escola, ou ficavam com cuidadoras, ou com babás, etc., etc., e a família só se reunia à noite. Hoje, muitas famílias estão reunidas 24 horas por dia. Olha o exercício de tolerância, né, que isso implica. Tolerância com os defeitos das pessoas, né? Então, ele sugere que os vossos defeitos passem despercebidos e não sejam apontados, né, como a gente costuma fazer muito nas nossas relações de trabalho, familiar. A gente aponta muito o dedo para o outro. Ah, você é isso. A gente já usa o verbo errado, né? O tempo verbal. Você é isso. Não, você está isso. Porque quando você evoluir, você não vai ter mais aquele defeito. Mas a gente é muito intolerante com o defeito dos outros. A gente é tolerante com o nosso, é indulgente com o nosso e intolerante com os dos outros. Né? Nós temos que aprender e burilar isso aí. Então, somente as nossas qualidades sejam notórias. Vamos aprender a enfatizar as qualidades e deixar que o defeitinho ele vai se melhorar fatalmente. Né? A única fatalidade que existe não é essa de união, de alma gêmea. A fatalidade que existe verdadeira é que nós vamos evoluir. Isso aí não tem volta. Então, podemos acelerar esse processo ou estacionar, como o espírito preguiçoso que foi mencionado na outra pergunta. Né? Então, depende de quem? De nós, acelerar esse processo. Que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Muito bonito, né? Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Né? Faz lembrar aquela técnica do exército, né, que é colocar os escudinhos todos assim, né, quando a gente vê aqueles filmes, né, de romanos antigos, todo mundo com escudinho assim para resistir melhor aos ataques. É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos unir para resistir aos ataques do mal. Né? Passando agora para o Evangelho, nós vamos ver 2 capítulos. O 4, que é o primeiro, se eu não me engano, é o 9 ou 10, o próximo. O capítulo 4 do Evangelho se chama Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Falamos disso. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Vimos isso, né? Uma família tem sempre um estrangeiro, que vai fazer um estágio ali, justamente para exercitar isso, a tolerância, o respeito a pensamentos diferentes. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Toda a família tem, né? Tem aquele cara que diz, esse cara parece que não nasceu aqui, ele tem tudo diferente da gente. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns, quer dizer, a gente tem que tolerar o cara que é diferente, e o cara que é diferente tem que nos tolerar, né? Então, prova para um e meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco,
ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensa. O cara que cometeu um crime, vamos supor, não interessa qual, numa outra encarnação, ele vai ter que encarnar numa família de gente boa, que ensine a ele o amor, para que ele aprenda o que é o amor. De repente, ele cometeu um crime numa outra encarnação por falta de amor, porque não foi devidamente encaminhado, né? O caráter dele se abranda, porque, às vezes, a pessoa que é má, ela cresceu num ambiente onde ela não conheceu outra coisa. Então, ela não pode saber que existe uma coisa e outra se ela só foi exposta a uma delas. Então, ele vem para uma família para ele aprender uma coisa diferente da que ele aprendeu. E assim se modificar. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Graças a Deus, né? É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Imagina, gente, que interessante. O Isseu sempre fala isso também. A gente acha essa molezinha Brasil aqui uma delícia, né? Mas, de repente, a gente vai encarnar lá num país islâmico, na próxima encarnação. Vamos aprender a respeitar esses irmãos. Por que eles pensam dessa maneira? Porque eles têm uma religião diferente da nossa, não é? E a gente vai aprender a respeitar. Vamos estranhar algumas coisas, mas vamos aprender. Nós, eu acho engraçado assim, o pessoal que, né, às vezes manda umas coisas no WhatsApp, se comporta assim, como se os católicos fossem o único grupo religioso que existisse, ignoram os evangélicos, ignoram os espíritos, ignoram os islâmicos. A minha família de Recife tem de tudo um pouco, é muito engraçado, né? Porque até tem muçulmano, teve casamento muçulmano com gente católica, aí a católica se converteu ao islamismo, um negócio engraçado. Mas isso aí já é um exercício, né? Essa minha sobrinha que se converteu ao islamismo, mas ela mora aqui no Brasil, o marido está exposto a 99% de uma família católica, mas eu acho legal, porque existe uma tolerância, existe uma visitação, cada um respeitando o outro. Respeitando que ela é uma menina que tinha hábitos ocidentais, resolveu usar um véu, fez por espontânea vontade, ela quis fazer isso, acabou. Então, eu vejo isso assim com muita simpatia, né? Como um pequeno aprendizado de tolerância, né? Que a família 99% católica aceitou um islâmico e todos vivem bem, todos se visitam, todos fazem programas, faziam, né? Quando era possível. Eu acho isso fantástico, porque é uma gotinha que nos mostra que é possível a convivência pacífica entre pessoas com pensamentos diferentes, né? Para isso nós estamos aqui. Então não tem sentido falar em uma família se a gente só pensa que o certo é ser espírita, os católicos só pensam que o certo é ser católico, e transbordando, né, as nossas fronteiras aí para outros grupos, só as mulheres acham isso, ou só os homens aquilo. Nós somos espíritos, temos que nos despir dessa roupagem de caracterizações que são meramente materiais e ocasionais. Elas respondem a um momento que estamos vivendo, mas não, decididamente, não definem ninguém. Não nos definem, nem definem quem quer que seja. Nenhum tipo de rótulo terrestre, né? Seja lá de que for. Finalmente, amar o próximo, tem uma coisa aqui na frente que não está me deixando enxergar direito. Amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Amar o próximo em primeiro lugar é respeitar o próximo, o grau evolutivo dele, o pensamento dele, tudo que vem dele. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar como padrão que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. É muito simples e muito ignorado ainda, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que nós devemos a eles, os que temos para com eles, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando você se enxergar no outro, não é? Você vai questionar o seu ego. Quem sou eu? Quem é o meu próximo? Por que não podemos ser uma coisa só em pensamento? Quando as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia
e benevolência mútua, e amor e amizade. Não é? Então, este é o capítulo 11 do... Nem 9, nem 10, né? É 11. Amar o próximo como a si mesmo e o mandamento maior. Esse é o nosso rumo, esse é o nosso guia, esse é o nosso norte. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Né? Com isso aí, a gente vai ter amor, amizade, união. E, para terminar, que eu não estou conseguindo passar o slide, agora passei. Olha que bonitinho. O mundo precisa de menos gente discutindo religião e mais pessoas espalhando amor. É muito especialista em jardim para pouco jardineiro. Achei isso tão bonitinho. É isso mesmo, tem muito especialista em muita coisa aí. A gente precisa de especialistas em amar o próximo e respeitar o próximo, né? Começando, claro, pela gente mesmo. Não somos santos ainda, mas temos as informações necessárias para a gente ir para o caminho certo. Tá, gente? Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do meu jardim. Aí o jardim no início, o jardim no fim. E vamos em frente. Nós é que agradecemos, Ana, pela palestra, que realmente as suas palestras são muito bem focadas no tema, você traz vários livros para fazer a conceituação. Então, a gente te agradece. Se você puder tirar parar o teu slide aí. Estou tentando, eu estou com uma visualização aqui, não estou entendendo muito bem como eu tenho que voltar. Não tem problema. Está no chat. Tá agora bom. Sim. Achei. Obrigada, gente. Muito agora obrigada. Estamos todos juntos aqui. Bom, então, mais uma vez, Ana Beatriz, obrigado pela sua disposição para fazer essa palestra para a gente, né? E tenho certeza que todos que assistiram ao vivo adoraram e os que assistirão futuramente também irão elogiar a sua palestra, que foi realmente completa, aí, falando de amizade, amor e união. Então, vamos agradecer a Jesus por mais esses momentos de paz que passamos aqui nesse nosso encontro, rogando proteção para todos nós. A vacina já está aí, nós em breve estaremos todos vacinados e retornando ao nosso convívio lá na Casa dos Cristóforos, na Casa dos Amigos do Cristo, e com certeza, né, em breve nós já estaremos retornando com as nossas palestras físicas, né, ainda com algumas restrições nas reuniões mediúnicas, sessões de passe e tal, mas vamos começando devagarinho e até o final do ano acho que a gente atravessa por esse caminho tortuoso aí que a humanidade preparou, nós preparamos para nós mesmos passarmos, não é isso? Então, a gente tem certeza que com muita amizade, amor e união, com certeza nós conseguiremos superar todas essas dificuldades. Então, vamos agradecer a Jesus. Querido Mestre Jesus, queridos e bondosos amigos espirituais, que possamos ser gratos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de estudarmos assunto tão importante para todos nós e para a humanidade em geral. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles que ainda buscam a cura através da vacina, dos tratamentos para essa pandemia que assolou toda a humanidade, não fazendo distinção entre nenhum dos seus seres. Assim, agradecidos por tudo, damos por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então até uma próxima oportunidade e divulguem lá o nosso site, cristóforos.org, para que as pessoas que são nossos amigos possam seguir os nossos trabalhos e também poder aproveitar essas belas palestras que aqui são postadas. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos. Então, gente, obrigada.